Irmãos queridos, bom dia. Você pode ficar de pé para nós orarmos nesta manhã maravilhosa. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos aqui alegres. Amém? Quero cumprimentar o povo que está também nos assistindo nas redes sociais. Nós vamos orar nesse momento. Vamos escutar o nosso Deus, que possamos dar um pouco racional, um entendimento. Que você feche os teus olhos, que você faça a sua oração, que você agradeça por esse dia de oportunidade de mais uma vez poder agradecer, poder louvar, poder adorar o Senhor, poder falar com Ele nesse momento. Amém? Pai, nós queremos te louvar de todo o nosso coração, porque nós estamos mais uma vez na tua casa, na tua presença, Pai. Obrigado por tudo que foi realizado, Senhor, nesta manhã na tua casa, por essa ação social, por cada vida que esteve conosco aí, Pai. Obrigado pelo Esperançar que esteve conosco aqui, sendo um suporte para cada um de nós. Obrigado por cada vida que tem sustentado esse ministério, Pai. Nós queremos te agradecer de todo o nosso coração e nós queremos te louvar nesta manhã, não apenas com os nossos lábios, mas que o louvor de cada um saia do profundo do coração. Por isso, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Acho que todos conhecem o louvor. Conhece, Paulo? Eu vejo a glória, então. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Glória a Deus. De gratos louvores
Senhor, descobri
Amém. Glória a Deus, tá? Glória a Deus. Vamos sentar. Bom dia, bom estarmos aqui para celebrarmos o Senhor, né? O Rei que veio, né? O Deus vivo, Emanuel, que está conosco. Então, que você que está nos visitando, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você faz parte dessa família e juntos vamos celebrar o Senhor, amém? Vamos abrir então em Lucas 2. Eu amo muito essa passagem de Lucas sobre o nascimento de Jesus, porque traz algo assim, é uma saudação, e eu gosto de colocar nos cartões algo que é bem pontual. Lucas coloca bem pontual e a gente vai ver pelo contexto da época, porque não é, os anjos vão trazer essa mensagem aos pastores. Então, Lucas 2 começa assim. Naquele tempo, César Augusto, Lucas está contando, narrando a história, e ele traz essa história dentro da história, não é, universal. Ordenou recenseamento a todo o império. Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria. Cada habitante do império teve que viajar até a sua cidade natal para se cadastrar. Por essa razão, José saiu de Nazaré, na Galileia, e foi a Belém, na Judéia, a cidade de Davi. Como descendente do rei Davi, ele precisava comparecer em Belém. Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Tanto a família de José quanto a família de Maria eram de Belém. E como o imperador tinha decretado o recenseamento, eles tinham que ir então para a terra natal. E assim eles foram. Enquanto eles estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz. E quando nasceu o tão esperado primeiro filho, quando todo cuidado envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles
e a glória de Deus brilhou no lugar onde eles estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo tranquilizou: não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o Cristo de Deus, ele é o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo, surgiu o imenso coral angelical cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: vamos logo para Belém, para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. E tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Amém? Pai querido e santo, nós te louvamos, Senhor, porque é um tempo de celebração. Nós sabemos, até pelo relato da tua palavra, que essa não significa realmente a data do nascimento de Jesus. Os pastores estavam no campo e provavelmente esse tempo seria um tempo de verão. E nesse tempo não é verão lá, é inverno. Mas mesmo assim é um tempo de celebração, porque Jesus veio. Imaginemos nós se Jesus não tivesse vindo. Então, Pai, obrigada. Porque João declara que o teu amor é tão grande, tão imenso, incondicional por nós, que o Senhor amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Pai, foi este amor que acabamos de cantar, que vamos nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Que este amor possa nos alcançar nessa manhã, transformando as nossas mentes e os nossos corações, para que nós experimentemos não apenas uma data, mas de fato e de verdade Natal. Porque todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para Jesus, é Natal nas nossas vidas. Então, Pai, que o Senhor nos encontre nessa manhã. Que o Senhor encontre os nossos corações abertos, ávidos, porque o Senhor é o Deus pródigo em nos abençoar o melhor presente. Não há presente neste mundo, por mais caro que seja, não há o presente maior que o Senhor nos deu, que nenhum dinheiro poderia comprar, porque pela tua graça o Senhor enviou Jesus, o único Filho, teu único Filho para nos fazer, através de Jesus, co-herdeiros contigo, filhos e filhas amadas do Senhor. Então, abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso entendimento para que nós possamos mergulhar num conhecimento mais profundo e íntimo do Deus que nos ama, do Deus que nos conhece pelo nome, do Deus que vai nos buscar lá. Teu amor tem profundidade, porque por maior que seja o abismo em que estejamos, o teu amor nos alcança e nos leva para as alturas. Por isso, Pai, nessa manhã, nós queremos te celebrar, nós queremos te adorar, nós queremos te reverenciar, nós queremos declarar o nosso amor em resposta a tão grande amor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, queridos? Bom, precisa do microfone? Precisa? Então vamos lá. Queridos, nós desde pequeno ouvimos histórias, né? Crianças gostam de ouvir histórias. Você gosta de ouvir histórias? Né? História é muito bom. Mas há uma história que realmente é mais do que uma história, né? Que há histórias
reais, há histórias fictícias, há histórias divertidas, né? Há histórias comoventes, mas essa história é a história. É história dentro da história universal e que marcou um antes e um depois. E aqui a gente vai ver que Lucas vai relatar não como as histórias que ouvimos, né? Era uma vez, num determinado lugar, assim, não. Naquele tempo. Então, Lucas vai pontuar o tempo e a gente vai ver esse contexto para que a gente possa entender a fala dos anjos. Então, diz que naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Então, vamos ver rapidamente quem era César Augusto. César Augusto foi o primeiro imperador romano de Roma. César Augusto foi um homem, talvez um dos maiores imperadores que Roma já teve. Ele simplesmente, de Roma, né, alguns historiadores falam de paredes, de tijolos, ele deixou Roma, né, coberta de mármore. E ele, um homem, um imperador muito forte, possuindo um exército numeroso, ele então começa a construir pontes, a construir estradas, para que o seu exército pudesse rapidamente se locomover, né, em toda a região ali de Roma. Por quê? Porque ele havia debelado, né, acabado com uma revolta que tinha acontecido no Egito, liderado por Marco Antônio e Cleópatra, e com isso ele toma todo o império e cresce e se torna muito famoso, muito poderoso, e vai construindo, vai trazendo um grande desenvolvimento ali a Roma, e pôs fim às guerras civis. Então ele era um homem realmente poderoso, que mandava. Sabe um homem que manda? Sabe quem manda? Manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é esse o ditado? Mandou, então, fez um decreto e mandou que fizesse o recenseamento. Para que era feito o recenseamento? O recenseamento, eles precisavam saber quantas pessoas tinham, porque representava o quê? Valores, impostos, quanto eles poderiam cobrar mais. Então, eles queriam saber quem tinha propriedades. Então, se você tinha propriedade, você ia pagar um valor de imposto. Se você não tinha propriedades, era tão interessante que você ia pagar pelo número de filhos. Por quê? Porque filhos, antigamente, representavam, e até um certo tempo, né, a gente vê as famílias com muitos filhos, porque filhos representavam o quê? Mão de obra, trabalho, não é verdade? Então, se você não tinha propriedades, você pagava os impostos pelo número de filhos. O valor de imposto era dado, então, pelo número de filhos que você tinha. Então, era necessário que ele fizesse aquele censo para que ele pudesse saber quanto ele poderia arrecadar, lucrar mais com isso. Então, ele constrói, institui o império, ele manda fazer, então, esse recenseamento para poder calcular esse número, né, de imposto, quanto ele poderia arrecadar, e assim todos tinham que ir à sua cidade natal. Tanto José quanto Maria vinham de famílias, suas famílias pertenciam, moravam, eram de Belém, da cidade de Davi. Então, todos dois tinham que ir lá. Agora, vocês imaginem, gente, o transtorno de uma viagem de mais ou menos 3 dias. Maria grávida, Maria perto de dar à luz, porque ela não estava no início da sua gestação. Lembra que no início da sua gestação ela foi estar lá com Isabel. Então, já perto, né, de dar à luz. E assim eles foram. Mas, além do César Augusto, ele constituir, né, esse grande império e colocar, né, fazer muitas ruas, muitos lugares para que o seu exército pudesse, porque com isso, o que mais rapidamente, né, com
trajetos que eles pudessem percorrer, mais rapidamente também eles debelavam o quê? Qualquer insurgência, qualquer rebelião que pudesse ter. Então eles mantinham Roma sob um grande poder rígido mesmo, nas suas mãos, ter o controle ali de Roma. Com isso, ele institui a Pax Romana. E a Pax Romana não é por causa dessa pacificação, entre aspas, né, de toda Roma, ele então institui a Pax Romana por causa das guerras, né, das guerras que tinham sido, das rebeliões que tinham sido sanadas. Ele institui a Pax Romana e é estabelecido na capital um altar da paz, tá? Então, depois dele extinguiu piratas, inimigos, saqueadores, né? Eles se tornaram um possível comércio assim de nível estrondoso, nunca conhecido antes. Então, era realmente um grande império. E porque ele tinha nas suas mãos, né, esse grande império, ele também instituiu essa Pax Romana, né, para estar, de alguma forma, tendo um controle. Então, era uma paz, dita paz, mas ai de você que se levantasse contra o governo de Roma, não é? Então, essa paz não era paz como Jesus disse. E aí a gente vai entender, quando a gente vê a história, quando a gente se aprofunda na história, a gente vai entender porque Jesus lá em João 16 vai dizer, olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Ou seja, não procurem paz neste mundo. Vocês não vão encontrar essa paz que eu dou, né, num bom governo. Não. A paz que eu dou excede todo entendimento, não depende das circunstâncias, porque eu sou o príncipe da paz. Então, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Então, essa paz em Jesus. Por quê? Porque ali em Roma havia uma dita Pax Romana. Mas essa paz romana era imposta, marcada pelo medo, pela tirania, ou seja, ela era uma paz aparente. Sabe, aquela paz que precisa estar tudo no lugar, precisa você estar sempre concordando, você não pode discordar, você não tem direito à sua opinião, você tem que estar sempre dizendo sim, sim e amém a tudo. Não é? Isso não é a paz, isso não é a paz verdadeira, não é? Tirania, brutalidade, com grande derramamento de sangue. Um romano chamado Tácito escreveu um relato sobre a conquista de Britânia, a Grã-Bretanha, que registra o comentário do comandante britânico. Olha o que ele disse na época: saquear, esquartejar, roubar, essas coisas tiram o sentido do império, causam desolação, e eles ainda chamam isso de paz. Porque os romanos eles eram bem bélicos, né? Enquanto os gregos eram dados, né, aos estudos, às filosofias, os romanos não, eram homens de batalha, de guerra. Não é? E aí, por ele ter instituído a Pax Romana, ele então era chamado de Salvador, porque aparentemente o império estava sob o governo, sob o controle, não é? Você, se discordasse, tinha que ficar na sua, porque senão você ia sofrer retaliação. Mas dentro desse contexto nasce Jesus. Aqui começa, nessa jornada terrena de Jesus, num tempo de insegurança política, num tempo tanto política quanto social, de pobreza material, porque quem tinha era realmente ali a parte dos romanos, eles extorquiam, e eles extorquiam muito, né, o povo para que eles pudessem se estabelecer, e assim nasce Jesus, nesse cenário, né, de forma no ambiente precário, porque a gente vai ver que enquanto eles estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar luz, e quando nasceu tão esperado primeiro filho, né, contudo,
envolveu nos panos. José fez toda o parto de Maria, e diz que com tanta gente na cidade não havia lugar para José e Maria se hospedarem. Porque é lógico, as pessoas estavam indo, não é, para fazer o cadastramento. E então a gente vê que como, né, na cultura, José então leva Maria para aquele lugar, né, diz assim a história, para uma gruta, e ali Jesus nasce. Jesus nasce, né, segundo a tradição, nessa gruta próxima, contrastando com o quê? Com luxo, né? Com luxo de Roma, com seu império luxuoso e rico. Então, Jesus, desde o seu nascimento, ele está mostrando que é o caráter do Pai. Lembram que quando houve aquela disputa entre Tiago, né, e, se não me engano, Tiago e João, dizendo, não, um vai ficar à direita, outro vai ficar à esquerda. E aí o Senhor disse, olha, no reino de Deus não é como no reino do mundo, né? No mundo os maiores, né, é que são servidos, mas no reino de Deus não é assim. Quem quiser ser o maior, esse que sirva. Porque no reino de Deus não tem lugar de posição, tem lugar de serviço. Natal é isso, gente. É servir, é doação, como o próprio Pai, que entregou, que doou, não é, o seu único filho, por amor a nós. Então, Jesus nasce nesse cenário, José e Maria se deslocam na viagem, e a gente pode pensar assim, bom, então tudo aconteceu exatamente porque um imperador decidiu ali que eles teriam, não somente eles, mas todos teriam que se deslocar para a sua cidade natal. Não, queridos. A gente às vezes pensa, né, e nós passamos por um tempo de eleições presidenciais, daqui a pouco a gente vai entrar numa nova campanha, a gente deposita toda a nossa confiança num governante terreno. E a gente acha que esse governante terreno é o governante que vai trazer a paz, que vai trazer a solução, que vai trazer o conforto, que vai trazer todas as respostas. Queridos, César Augusto, como todos esses outros poderosos, né? A gente vê um Putin, né, na Rússia, aquele homem que se reveste de uma autoridade como se fosse o Deus, né? Aliás, até Rafael postou uma citação que diz assim, todo menino quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quer ser o menino. Todo menino quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas só houve um, mas Deus quis ser menino. Interessante, porque com todo aquele poderio, com todo aquele poder nas mãos, e realmente ele foi talvez o mais importante imperador de Roma, ele se achava o quê? O Salvador. E ele era tido como o Senhor, ele era o Kyrios, o Senhor, o Salvador. E aí a gente vai entender a saudação dos anjos aos pastores. Então, eles nascem ali, sendo que Miqueias, lá no Antigo Testamento, vai dizer o quê? E tu, Belém Efrata, de ti virá aquele que salvará. Quer dizer, Miqueias 5:2, séculos antes, afirma que o Salvador nasceria em Belém. Então, queridos, isso é para nós vermos que quem escreve a história, quem está no controle da história, não são os poderosos dessa terra. Não são. Eles pensam que são, como César Augusto pensava que era. Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós, se a gente não estivesse ouvindo aqui hoje, talvez, a gente se perguntasse, a gente nem saberia quem era César Augusto, porque a gente estuda, né, vai ao fundo, vai procurar. Mas Jesus, diferente. Não é verdade? Depois que César Augusto morreu, Roma foi toda saqueada.
Não existem mais os mármores que estavam lá revestindo a cidade. Mas Jesus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A história se divide entre antes e depois. E a Bíblia ainda fala que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar, porque de fato e de verdade Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então a gente vê que é Ele quem está no controle de todas as coisas. Foi um tempo difícil para José e Maria? Foi. Imagina já Maria receber o anúncio do anjo Gabriel, ela que estava já noiva, se preparando para um casamento e de repente ela se vê como escolhida e ela voluntariamente, porque Deus não nos pega pelo pescoço e diz você tem que fazer, não, Ele nos dá a oportunidade de participarmos dos seus planos. E Maria quis, Maria disse eu quero fazer parte dos planos de Deus, eu quero abrir mão dos meus planos para dar lugar ao Senhor, porque não houve lugar naquela cidade, mas houve lugar no coração de Maria para o cumprimento dos propósitos de Deus. Houve lugar no coração de José para se quedar, para se deixar obedecer, ser submisso e receber Maria, não expulsá-la, não colocá-la, não se afastar dela, mas ao contrário, assumir aquele filho que ela trazia, que era do Espírito Santo. Então, tanto José e Maria não tiveram facilidades, mas eles confiavam na mão poderosa do Senhor, confiavam que Deus está no controle. Então assim também o Natal revela para a gente que não é porque somos do Senhor que a vida vai ser sempre fácil. As coisas vão ser sempre fáceis, as portas vão sempre se abrir para nós. Não, nem sempre, nem sempre. Quantos talvez nessa época, enquanto não é o mundo que ainda, a nossa sociedade que está totalmente em trevas, porque vocês param para analisar, prestem atenção, até em alguns cartões, em algumas cestas de Natal, já não se fala mais de Natal, se fala de boas festas. Já repararam isso? Boas festas, boas festas, boas festas. Por quê? Porque está desaparecendo. Jesus, você vê em tudo, até nos filmes, não é? Você vê tudo, são as luzes, são os presentes, é muita comida, toda hora que você entra na rede social é gente que ensina a fazer isso, ensina a fazer aquilo, ensina a fazer aquilo outro. Mas aonde está Jesus? Não tem lugar. Então isso mostra para a gente também, e é algo para que a gente possa refletir, porque Natal é um tempo de reflexão. Não é um tempo de correria. A gente corre para lá e para cá, não quer fazer isso, quer fazer aquilo, e tem que comprar, e tem que fazer, e tem... Não. Natal é um tempo de reflexão, porque a gente vai ver que Lucas vai dizer lá no final que Maria guardava no coração tudo que acontecia, atenta, reflexiva. Então esse tempo é um tempo de nós refletirmos o amor de Deus por nós. E que resposta, que lugar estamos dando àquele que por nós tudo deu, a sua própria vida. Porque daquela manjedoura ele vai para a cruz. E da cruz ele ressuscita ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, é preciso, houve lugar no coração de José e Maria. Não havia lugar no coração de César, mas houve lugar no coração de José e Maria. Não porque Deus estivesse alijando César, não, mas porque o coração dele estava fechado. Não é? Ele era o Kyrios. Ele era o Senhor e ele gostava de ser assim, recebido, assim visto. Ele era o Salvador. Então, queridos, que a gente pare e reflita, talvez nesse ano, nesse Natal, o Natal tenha chegado numa época em que a gente até, há até, gente, assim, como é que eu posso dizer? Quase que uma obrigação de você estar feliz. Você já se sentiu assim? Parece que tem uma obrigação de você estar feliz, mas você não está. Você não está.
não é? Às vezes, por uma circunstância, uma perda, não é? Uma falta, a ruptura de um relacionamento. Essas datas pegam a gente nem sempre num bom tempo. Não é verdade? Vamos ser. Mas a gente tem que estar plasticamente sorrindo, não é? A gente tem que estar dando sempre aquele ar, né, de alegria. Mas Maria e José, Maria refletia, porque a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria precisa ser Jesus, a despeito das circunstâncias. Então, nesse tempo também, não se coloque sob esse julgo, mas pare, não é? Se recolha. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para a gente falar, há um tempo para a gente sorrir, há um tempo para a gente chorar também, há um tempo para a gente calar e começar a observar, a refletir, a guardar a palavra de Deus e as suas promessas no nosso coração. Amém? Então eles chegaram, não tinha lugar, e isso fala para nós hoje. Será que tem lugar no coração? Será que diante de toda essa correria, nós estamos deixando o primeiro lugar para o Senhor, para o Deus Emanuel, o Deus conosco, que está diante de nós, que veio por nos amar? E ali Lucas, então, continua dizendo que havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. Então, eles estavam no campo, então provavelmente não é essa data, mas nós celebramos essa data. Provavelmente devia de ser entre abril e outubro, mais ou menos assim, mas não importa. Lucas, o escritor de Lucas, ele é o único que não é judeu. E Lucas, ele é assim como é que eu posso dizer assim, um vigoroso defensor dos excluídos. A gente vai ver no Evangelho de Lucas falando da mulher pecadora, a gente vai ver Lucas agora narrando os pastores. E quem eram os pastores? Os pastores, né? Não é como muita gente pensa hoje, né? Os VIPs da sociedade. Não, muito pelo contrário. Os pastores, eles eram tão assim, marginalizados, eles estavam à margem, eles não participavam das festas, né? Até porque eles viviam em contato com as ovelhas. E por eles viverem em contato com as ovelhas, eles não cheiravam muito bem. Então eles estavam no campo, só ali, nem como testemunhas no tribunal eles serviam. E é tão interessante que até mesmo os rabis judeus, quando eles iam orientar os pais a trazer, né, a treinar os filhos para alguma profissão, eles logo diziam que era para que eles não deixassem, né, para que eles não permitissem que eles fossem pastores, porque era algo realmente totalmente... Vocês vejam que quando, lá no Antigo Testamento, né, Deus diz a Samuel para ungir o novo rei, aonde estava Davi? Lá cuidando dos pastores. Até Jessé, seu pai, tinha esquecido do Davi. E o próprio Samuel, logo o primeiro que chega, né, o mais velho, alto, bonito, esse é o rei. Esse aqui que é ungido de Deus. E aí o Senhor diz, olha Samuel, o homem vê a aparência, mas eu estou vendo o coração. E é isso, gente. Sabe, o Natal, o verdadeiro Natal, é um Natal de inclusão. Olha, hoje, né, foi o nosso Natal. Porque que coisa linda a gente poder ser instrumento de Deus para abençoar aqueles que estão à margem. E a gente falava com aquelas mulheres, olha, talvez as pessoas olhem para vocês, nem olhem, passem de largo como o sacerdote, o levita passou, não deu nem importância. Mas eu quero dizer para vocês, Deus se importa e conhece vocês pelo nome. O homem pode não se importar com vocês, mas Deus se importa. E é tão interessante que o anúncio não foi lá no palácio de César Augusto. O anúncio foi feito aos pastores.
aquela classe marginalizada, aquela classe que não tinha nem lugar no templo, porque eles eram mal cheirosos, eles não podiam nem participar das cerimônias, totalmente desprovidos de tudo. Mas ali, né, pessoas simples, desprezadas, que ninguém contava, ninguém queria, aparece o anúncio. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, o anjo de Deus apareceu no meio deles e disse: glória a Deus! Brilhou, a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Por quê? Pastor Francisco falava isso aqui na quarta-feira. Jesus é a luz do mundo. E a luz brilha onde? Nas trevas. A luz de Deus brilhou. Natal é isso. Natal é a luz de Deus brilhando na escuridão. Natal é a luz de Deus brilhando aonde há trevas. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por um momento de trevas. Davi disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nossa sociedade está em trevas e a luz do Senhor precisa brilhar ali. Amém? E ali eles que não eram contados, que estavam alheios, não é, a toda e qualquer celebração, aparece ali. E o que o anjo diz? Não tenham medo. A mesma coisa que o anjo disse a Maria, não tenha medo, porque o medo, ele se instala quando a gente começa a pensar, quando a gente já não tem esperança, quando a gente começa a pensar no futuro. O que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser 2025? E aí aquela insegurança, aquele medo começa a tomar conta de nós, mas o anjo diz, não tenham medo, eu vim trazer, anunciar a melhor notícia do mundo, boas novas de alegria. Amém? Então, Natal é alegria dando lugar, né, ao medo. Ali, onde está imperando o medo, da insegurança, do que vai ser, a alegria do Senhor vem, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? E aí o anjo diz, hoje, na cidade de Davi, na cidade de Belém, nasceu o Salvador. Então o Salvador não é César. O Messias, o Cristo, o Messias não é César. O Senhor não é César, o Quírios não é César, é Jesus. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. É interessante que eles são as primeiras pessoas que vão visitar, porque os magos, quando encontram, já Jesus já não era mais, ele não estava naquela manjedoura, ele já tinha crescido. Mas são os pastores, aqueles que estão marginalizados. Interessante que Deus não está à procura dos certinhos, dos cheirosos, dos bem arrumados. Não, ele está à procura daquele que realmente sabe que caiu, que errou, né? Que precisa da graça de Deus, né? Daqueles que realmente desprovidos de qualquer esperança do amanhã. Naquele Natal, naquele primeiro Natal, Deus reescreveu o quê? Novos, os paradigmas, né? Porque aqueles religiosos não apareceu, Deus não podia ter mostrado lá ao sumo sacerdote. Não, foram lá os pastores. Que Deus lindo, né? Que Deus tremendo. É um Deus de inclusão, gente. Por isso igreja não é clube. Porque clube, seja político, seja econômico, seja de que razão, ele tem tem como objetivo, tem como princípio comum a exclusão. Não, você para fazer parte desse clube, você tem que ter esse predicado. Não é verdade? Mas igreja não é clube não, gente. Igreja não é clube. Igreja é lugar, como Jesus disse, eu não vim buscar justos. Eu não vim buscar os sãos.
Igreja é lugar de doente, sabe? De pecador, de gente, sabe? Que como nós. Não, olha, não sei quantos de vocês já passaram por exclusão. Alguém aqui já teve? Já passou por exclusão? Talvez num relacionamento, talvez na rodinha, né? Porque até mesmo criança é cruel, né? Olha, se você não fizer isso, você não vai ser mais meu amigo, está excluído do time. Os meus netinhos estão agora pelo celular, né? Aí eles abriram um clube. Vovó, me dá aí o seu e-mail e tal, eu vou abrir o meu clube. E aí um belo dia, aí eles estavam jogando, a Pedro estava jogando com alguém lá que não deixou, acho que ele participar. Não, mas o clube eu abri, eu formei. Então você que não quer me deixar jogar, você está excluído. Até as crianças excluem, né? Você está excluído, cancelado. A gente vive na onda do cancelamento, né? Da exclusão. Mas, gente, a minha raiz, né? Meus fundamentos são batistas. E lá no passado, não sei se ainda hoje, né? Eles têm essa prática, mas eu acho que sim, nos seus estatutos, exclusão era uma coisa muito séria. Era como se fosse dado a você uma marca, sabe? É a ovelha negra. É aquela marca, né? Aquele estigma de deixado para lá. Eu tive essa experiência logo pequena, porque meu avô, nós fazíamos parte da Igreja Batista, primeira Igreja Batista Central, e meu avô tinha o hábito de fumar. Mas ele não fazia parte da liderança, ele era membro ali. E um dia descobriram. E aí teve aquela assembleia, não, o senhor não pode mais fazer parte da nossa comunidade. O senhor não pode fazer mais parte da igreja, da comunhão, do hall de membros, do hall de membros. Gente, aquilo marcou tanto a minha infância. Marcou porque isso a gente foi ouvindo, sabe? Foi ouvindo. E nós passamos por 2 exclusões. A primeira exclusão, eu não sei quantos de vocês já sentiram o gosto da morte na boca. Eu sentia o gosto da morte na boca. Porque eu sabia o peso espiritual que era a exclusão. Eu tinha vivido isso na minha família, com meu avô. Então aquilo eu nunca pensei de passar por aquilo. Mas nós como família, havíamos sido excluídos pelos homens. Sabe, quando Ana está chorando, ela não tem palavras, ela se derrama. E o sacerdote, aquele que tinha que ter uma palavra de compaixão, de amor, para levantar aquela mulher de cura, ele tem uma palavra tão pesada de julgamento. Mulher, você está bêbada? Tão pesada, sabe? Porque às vezes a gente espera, né? A gente não espera passar por essas coisas no lugar onde se prega o amor, pelo menos não deveríamos passar. Então, eu sentava na minha sala, eu ficava aquele peso de morte, mas o Senhor dizia para mim, o Espírito Santo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossiga para o alto. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma exclusão. Você aqui não é bem aceito. Deus te inclui na sua lista. Amém? Você não foi convidado. Não importa. Você é convidado pelo rei. Aqueles pastores receberam um convite VIP
né? Receberam um convite especial. Foi encontrado ali, naquele lugar de escuridão, afastado de tudo e de todos. Naquele lugar, Deus os encontra. Eu quero dizer para você, Deus encontrou Agar aonde? No deserto. No seu deserto, Deus te encontra. Nesse deserto de exclusão, Deus te encontra e quer te levantar, porque Ele diz: meu filho, minha filha, você não foi feita, não foi chamada para estar à margem. Eu quero que você faça parte dessa história. Lembram de Bartimeu? Estava à margem, cego, estava gritando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E diziam: cala a boca, não incomoda o mestre. Mas quanto mais diziam para ele calar a boca, mais ele gritava. E Jesus ouviu, porque Jesus ouve o grito dos excluídos. Queridos, Sodoma e Gomorra, muitas vezes a gente pensa que a destruição veio por conta do pecado, da imoralidade. Não! Sodoma e Gomorra eram cidades riquíssimas, mas desprezavam os pobres. Os pastores estavam incluídos ali, no meio dos pobres, as mulheres. Lucas é um vigoroso defensor dos excluídos. Quem eram os excluídos daquela sociedade na época? Eram as crianças, eram as mulheres, eram os pobres, eram os pastores. Porque o clube da época, da nata da época, não podia, não deixava que eles participassem. Mas louvado seja Deus, que no reino de Deus, o reino de Deus não é um clube de preferenciais, não. O reino de Deus está incluído você e eu. Pessoas simples, pessoas humildes. O próprio Paulo vai dizer: Deus escolheu as coisas simples deste mundo para envergonhar aquelas que são. As coisas loucas para envergonhar aquelas que são sábias. Deus escolheu se manifestar ali aos pastores. E sabe qual foi a resposta deles? Ah, será que temos que ir? Ah, será que a gente está... Não. Eles vão e diz, o anjo disse: vocês vão e acharão. Glória a Deus, ouviu o coral. E eles disseram assim: vamos lá, vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Vamos ver. Esse é o chamado para nós. Sabe por quê? Porque o Evangelho é um convite ao relacionamento. Não um conhecimento intelectual. Mas esse chamado de vir e ver. Sabe? De experimentar. Você talvez esteja meio cético. Será que é assim mesmo? Vem e veja. Se abra para a ação de Deus e você vai, né, se ver, porque a nossa fé, sabe, ela é uma fé não sem um entendimento. Não. A gente não passou por lavagem cerebral, não. A gente conhece não apenas de ouvir falar, mas de andar, de experimentar todos os dias esse amor de Deus, essa graça de Deus, esse perdão de Deus. Então esse é Natal. Vamos ver esse chamado que Deus está nos chamando a cada um de nós. Mas Ele diz: paz a todos os homens que lhe agradam. Ou seja, o verdadeiro príncipe da paz é Jesus. Como disse Isaías, Ele é o grande eu sou, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus conosco, Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Natal é tempo de reconciliação. Natal é tempo de inclusão. Natal é tempo de reflexão. Natal é tempo de perdão, de reconciliação. Natal é tempo de nós nos curvarmos diante do Senhor e deixarmos o Espírito Santo de Deus, deixarmos o príncipe da paz pacificar a nossa mente e o nosso coração. Para termos paz com Deus, paz conosco e paz com o outro. Paz com Deus. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho.
eu sou a verdade, eu sou a vida. Assim como os pastores foram chamados, nós estamos sendo chamados a ir e ver, mas também a deixar que esse príncipe da paz pacifique. Está tumultuado? Está agitado? Está cansado? Deixa o príncipe da paz pacificar o seu coração. E que você também possa ser também um pacificador, um agente da paz, né? Alguém que vai promover pontes, não como César Augusto, para debelar as rebeliões, não, mas para construir relacionamentos, não muros de separação, porque na cruz Jesus destruiu todo o muro de separação. Amém? Para que a gente não faça distinção entre um e outro, porque diante de Deus nós somos todos iguais, porque Natal é tempo também de quê? De esperança. Aqueles homens estavam sem esperança, mas Jesus veio. Jesus veio para nos libertar do medo, principalmente do medo da morte, porque ali ele aniquilou aquele que tinha poder de nos destruir, mas também para nos dar esperança, esperança do amanhã, esperança de novos céus e de nova terra, esperança que começa aqui. A esperança tem um nome, a esperança é Jesus. E aqueles homens foram visitados de uma maneira tão poderosa. Então, queridos, assim como Maria, como José, que confiaram a despeito das dificuldades, o Senhor disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O medo está tomando conta? Deixe a graça de Deus, a alegria do Senhor invadir e a confiança do Senhor para que você possa crer. Mas por fim, volte uma página. Diz assim, Lucas 1. Lucas 1, acho que se não me engano é 70, porque a minha Bíblia está com uma numeração diferente, mas eu acho que é 75, se não me engano, 78. Mas diz assim o versículo, porque eu estou lendo na tradução a mensagem, tá? Diz assim, pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor. Amém? Nascerá o sol do seu amor. Esse Deus, né, que aqui Lucas fala do sol do seu amor, que é um cântico de Zacarias, mas Malaquias também fala que haverá de vir, né, vai nascer o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Então é um tempo de perdão, tempo de reconciliação, tempo de construção de pontes. Vamos tomar posse dessa cura, cura nas nossas famílias, cura nos nossos relacionamentos. Nós estamos vivendo num tempo de uma sociedade fragmentada, quebrada. Mas o sol da justiça, o sol do seu amor, nascerá o sol do seu amor. Sabe para quê, queridos? E aí, para a gente terminar, eu quero ir para 1 João 3, também 16. Porque a gente conhece muito João 3,16, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse amor é derramado no meu coração para quê? Para transbordar. Davi diz, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. A bondade e a misericórdia vão me seguir para quê? Para que eu possa ser um agente de bondade e de misericórdia. Então, João vai dizer na sua carta, João 3,16, o seguinte, é assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou a sua vida por nós. Portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e nada faz, o que conhece do amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Então, Natal é um tempo de estender as mãos.
A Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá, certa vez ela disse o seguinte: Natal é toda vez que você permite que Deus ame os outros por seu intermédio. Sim, é Natal toda vez que você sorri para o seu irmão e lhe oferece a mão. Isso é Natal. Porque o coração que se abre para Jesus se abriu para o amor, se abriu para a inclusão. Não vê raça, não vê cor, não vê gênero, não vê título, não vê aparência. Não. Porque Deus ama pessoas, não coisas. Não aparência, pessoas. Então, assim como João está dizendo aqui, olha, é assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou a sua vida por nós. Portanto, qual é a resposta que estamos dando neste Natal? Que a gente possa estender as mãos. Deus tem nos dado dons, talentos, recursos, não apenas para nós, mas a verdadeira prosperidade é aquela prosperidade que nos abençoa, nos supre, mas transborda de nós em relação ao outro. Porque a nossa fé só tem sentido quando ela transborda. Não é fé somente para mim, mas quando eu vou ao encontro do outro, da necessidade do outro, quando eu estendo a mão ao outro, quando eu dou um sorriso para o outro, quando eu enxergo o outro além dos meus preconceitos. Como Deus viu. Como é que Deus viu aqueles pastores? Marginalizados, isolados, mas Deus viu. Como viu Agar lá no deserto, a escrava. Não é? Então, queridos, assim como Deus, nós também possamos não apenas participar das festas, mas principalmente estendermos as nossas mãos para os excluídos deste mundo. Que a gente não seja um agente de exclusão, porque dessas duas experiências pelas quais nós passamos, eu tomei um compromisso com Deus. Eu disse, Senhor, nos guarda, tem misericórdia de nós não sermos instrumentos de exclusão. Porque você pode passar, mas o pior que o inimigo pode fazer a você, o pior que o mal pode fazer a você, é você se tornar tão mal quanto ele. E esse é um Natal de milagre. Milagre, Natal é um tempo de milagre. A estéril foi mãe já idosa, Isabel. E a virgem deu à luz, não é? Então, que nesse Natal você também experimente um milagre dentro do seu coração. Não se transformando em maligno. Não se transformando em um agente de exclusão, de preconceito, de julgamentos precipitados, de crítica. Mas ao contrário, como Deus olhou para aqueles marginalizados, nós possamos ter esse olhar. Jesus olhou para a multidão e se compadecia dela. Olhava com compaixão. Então, que esse possa ser o nosso olhar. Que o nosso Natal possa ser de fato e de verdade um Natal de Jesus. Um Natal onde a gente experimente renovação de esperança, onde a gente experimente alegria renovada, onde a gente experimente um milagre, onde a gente experimente a reconciliação, mas para que a gente também possa ser um agente, como nós cantamos aqui. Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser, que a gente possa ser, porque a nossa sociedade quebrada, fragmentada, precisa encontrar essas portas escancaradas da graça. As portas do templo estavam fechadas para os pastores. Será que estamos fechando as portas para os excluídos?
Será que a gente diz, não, aqui você não pode entrar? Mas a graça escancarou as portas e disse, venham, venham, vão a Belém e vocês vão ver aquele que é o Salvador, aquele que é o Senhor, aquele que é o prometido de Israel. Amém? Vamos ficar de pé. Pedir pastor Francisco para orar aqui por nós. Oi, obrigada. Pastor, vem orar por nós aqui. Pai, nós queremos te louvar Obrigada, por esta manhã, na tua presença, na tua casa, Senhor. E eu sei que o Senhor está recebendo cada oração nesse momento, Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações. A palavra não chegou à nossa boca, o Senhor já sabe que nós vamos pronunciar. Sim, Jesus. E o Senhor, nesta manhã, se revelou a cada um de nós. E agora, nesse momento, o que nós precisamos fazer é nos entregar a Ti, Senhor. Pai, que possamos ser bons, que possamos ser luz nesse mundo, que possamos ser sal, que não só tempera, mas conserva, Pai. Oh, Deus de misericórdia, Deus de amor. Para cada coração. E que possamos, Pai, ser mais um pouquinho transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra que foi ministrada, Senhor. Que ninguém aqui se sinta melhor do que o outro. Que todos que estão aqui se sintam Teus filhos. Somos iguais. O Senhor não faz acepção de pessoas. E Natal é tempo de reconciliação, tempo de estender a mão, tempo de amor, tempo de paz verdadeira, que excede todo entendimento. E esta paz, só quem pode dar, só quem pode alcançar o coração do ser humano é Jesus. Por isso que Jesus reine em cada coração que está aqui, em cada coração que está nos assistindo através das redes sociais, que o Senhor possa reinar nos lares, que o Senhor possa se revelar e que cada um receba, porque o Senhor não amarra a porta do coração de ninguém. Ele diz que estou à porta e bato. Aquele que abriu o seu coração, eu serei com ele e ele comigo. E o Senhor, nesse momento, Ele está batendo a porta de cada coração. Ele quer fazer morada dentro dos nossos corações. Que não sejamos resistentes, Senhor, à voz do Espírito Santo, a Tua palavra que foi ministrada. Porque ser ouvinte e não ser praticante, Senhor, é em vão. Precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. E precisamos também colocar em prática a Tua palavra. Que sejamos, Pai, agentes de transformação, Senhor. Não, como a pastora falou, pessoas que vão excluir, que vão olhar de qualquer maneira, que vão julgar, Senhor. Mas que possamos ser Tua boca na face da terra. E Jesus nunca excluía, Ele sempre incluía. E queremos ter esse coração de amor, esse coração que inclui, esse coração que estende a mão, esse coração que ao invés de empurrar para o abismo, Pai, levanta, Senhor, aquele que está caído. Oh, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que corações sejam transformados, Pai, nesse momento. O meu coração, o coração de cada irmão que está aqui, o coração de cada irmão que está nos acompanhando, Pai, nós oramos, te entregamos, Pai, este culto. Queremos, Pai, te agradecer por tudo que já aconteceu, Pai, por tudo que vai acontecer, pela unidade que existe em nós. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que veio para ser o príncipe da paz e reina e está entre nós. Oramos e te agradecemos. Amém. Coloca a letra aí, o
língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que hoje escolheu, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que hoje escolheu, tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Assim como estás para adorar, assim como estás vai confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que hoje escolheu, tesouro maior será. Toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que hoje escolheu, tesouro maior será. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a bênção do Senhor. Você quer ficar de pé, você pode ficar, mas vamos abençoar o povo que está nos assistindo, amém? Receber a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por tudo, Pai, que nós ouvimos pela tua palavra que foi ministrada. E queremos abençoar o teu povo. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Feliz Natal para vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Um grande abraço a todos, amém? Glória a Deus.